pelo medicamento, né, eficaz que é o Evangelho que ela nos traz nessa manhã. Graças a Deus, que assim possa ser. Então a Júlia é nossa colaboradora, é nossa tarefa, né? Vem do Grupo Espírita Emmanuel, onde ela também trabalha, onde ela participa, onde ela apresenta, né, suas tarefas. Né? Ela está conosco hoje. Bom, antes de mais nada, agradecer a ela pelo convite, que é tirar a máscara. É isso aí. Vou apagar a sua luz de cima para ficar mais nítido. Eu tenho dificuldade de saber o som que eu estou emitindo por causa da minha deficiência auditiva. Então, se estiver falando baixo, pode reclamar mesmo. Porque às vezes eu acho que estou falando alto demais. Então, para começar, agradecer a Yara pelo convite. Sempre é um desafio para nós. Um desafio benéfico, né? Porque é onde a gente mais aprende, onde quando a gente pega um tema para estudar, nós somos quem mais refletimos sobre ele, né? E muito mais do que transmitir, nós estamos interagindo, né? Que aqui, desde que eu comecei a assistir, participar dessas palestras, que a gente até lá no Emmanuel chama de reunião de assistência espiritual, que aqui nós todos estamos sendo assistidos, estamos sendo tratados, estamos trocando energia uns com os outros, né? Quem tem mais doa um pouquinho, quem está precisando recebe. Então, é uma oportunidade que nós temos de mais um trabalho e aceitar esse desafio com todo amor. E antes de começar propriamente, é que eu andei rebuscando lá nos meus alfarrábios, nas minhas fotografias, desde quando que eu me liguei à Casa Maria de Magdala, de alguma forma, afetivamente ou presencialmente, né? Então, a primeira vez que eu ouvi falar na casa, há muitos anos mesmo, tem muitos anos, foi uma notinha no jornal, acho que jornal de bairro no Fluminense, solicitando fisioterapeutas. Eu falei, que pena que não estão pedindo médico na época, né? E aí foi o primeiro contato. Depois eu me lembro qual foi o primeiro dia que eu vim aqui, trazendo doações, né? Depois, lá quando eu entrei para o Regeneração, nós tivemos a oportunidade de tocar lá nos feirões, né, em benefício da casa, quando só tinha feirão pelo Magdala. Aí a única foto que eu achei assim, correndo, até mostrei para a Yara, foi uma foto da gente tocando lá. A foto está pequenininha, parece eu e meu marido lá atrás tocando e a Yara fazendo aquela foi o final, prece, né? Com João final. Luiz, né? Essa foi uma das fotos, eu acho que foi de 2010, eu não tenho certeza. Porque já foi no Centrinho, né? Foi no Centrinho. E pela posição do palco, eu acho que ainda teve apresentação anterior, porque a gente começou assim, tocando no chão, em qualquer lugar, cheio de fio passando pelo pé, água passando, assim, a gente tocava num canto, depois no outro. Depois ele foi aprimorando, né, até aquele palco maravilhoso, né, que não tinha antes. Mas aí, quando foi que eu comecei a vir aqui efetivamente? Eu achei um papelzinho. Minha irmã, ela é professora de arte, Ana Lúcia. E tinha escola aqui, né? E ela veio para dar aula para as crianças, aquelas crianças que tinham aquelas dificuldades, né? Cadeirante, tinha o Marquinhos que era cego e surdo, deficiente, né? Tinha várias. Vou lembrar o nome, Fátima, tinha, inclusive esse que está aqui ainda, né? O Wagner, já era da escola. Então ela veio dar aula para as crianças. E eu falei assim, você não quer uma assistente, não? Aí eu vim com ela para assistente da professora, ficar ajudando as crianças. E no final do ano ela toca flauta. Nós duas tocamos num Natalzinho, aqui atrás tem o programa. Nós tocamos, então isso foi em 2011. Então a primeira participação presencial foi na música, né? Aqui a gente tocando, é aqui que parece? Tocando. E dentro dela minha irmã que fez esse convitinho, agradecendo. Engraçado, quando eu vi o retratinho, eu pensei que fosse você com a Beth. Oi, desculpa. Não, o retratinho que você botou no celular, no WhatsApp, né? Aí eu pensei que fosse você com Beth. Não, essa aqui é minha irmã. Eu digo que é minha irmã gêmea, só que ela nasceu 4 anos depois. Então, aí foi vindo, né? Depois acabou a escola, ela parou.
Aí eu continuava vindo trazer doação, aí um dia a Débora, né, me pegou, Júlia, você não quer trabalhar? E eu tinha, naquele momento, precisei ceder o espaço, né, no consultório, estava com a quarta-feira livre. Aí eu vim. Aí conversei com Marli mostrou tudo, fez aquela coisa inicial, aí comecei a trabalhar no albergue. Fiquei trabalhando no albergue até o meu marido ficar muito doente e eu comecei a ter que faltar. Eu falei assim, entre ficar faltando, eu prefiro não sair, porque você diz que vem, mas, não posso ir, eu acho ruim, né? Então eu me desliguei. E depois não voltei mais, né? Fiquei assim, como que eu vou voltar para lá? Não sei, né? Quem sabe, algum dia, por algum caminho. Aí a gente sabe que a espiritualidade arruma, né? Arrumou um jeito, a Beth conhecia a Ângela, na hidroginástica, aí começou a falar do Algo do Berço, vamos lá conhecer, chegamos aqui, estava todo mundo aqui, conhecemos o espaço e estamos lá desde então. Então, é assim, estou sempre ligada aqui, e agora a Beth também, né? A Beth também sentiu bastante acolhida, como eu sempre me senti aqui por todos vocês. Então, por isso estou gratidão, por mais agora essa oportunidade de aprendizado. Eu aproveitei o mesmo estudo que eu fiz lá no Emmanuel, a gente faz só pela internet ainda, né? Pelo Zoom. Eu vou seguir mais ou menos o mesmo roteiro. Espero que não fique assim, muito cansativo, mas eu achei bom ler esse... Deixa eu ligar a luz um pouquinho. Tá bom de luz. Ler Dá pra ver? o item que eu vou falar, que é o... Até tá aqui, tá dia primeiro, eu ia trocar, mas não troquei. Seguindo, né, o mesmo capítulo que a Beth apresentou, né? Sobre conhece a árvore pelo fruto, né? Está dentro do mesmo capítulo. E eu ia falar uma coisa. Eu ia começar, a pena que ela não está aqui, com uma provocação que a Tânia fez no final, né? Quando a Beth acabou, a Tânia chegou assim, meu Deus, será que nós estamos sendo falsos profetas? E aí minha ficha caiu no sentido de que somos todos profetas, né? E quando a gente pensa em profeta, eu falei com a Beth, qual é a figura que vem na nossa imagem de profeta? É sempre uma figura masculina, de uma certa idade, um senhor, né? Com aquela túnica, assim, a gente pensa em profeta assim, e que faz, ou que tem um cargo numa organização, seja uma igreja, uma sinagoga, um monge, sei lá, a gente pensa sempre naquela figura assim. Mas profeta não é só isso, né? Foi, né? Antigamente, né? Mas nós todos somos profetas. E essa sua parte inicial, que vai estar aqui dentro dos comentários, uma coisa que eu falo sempre no grupo de estudo, que Emmanuel fala sempre, entre aspas, a mesma coisa, de formas diferentes, que é, pratique o que vocês estão estudando. Em resumo é isso. Ele fala isso praticamente em todos os itens. Se a gente prestar atenção, praticamente todos. E hoje, não podia deixar de ser, também ele fala, né? Então, dentro desse nosso capítulo, né, verá falsos cristos e falsos profetas, nós estamos nesse item, que é o item 5. Eu vou ler, vocês me perdoem, né? Porque eu acho assim, a gente quando ouve tudo, né? E depois vai vendo os pedacinhos, as análises, né? Eu acho que fica mais fácil de entender. Então está aqui, no item 5. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzir os próprios escolhidos. Estas palavras dão verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais fora das leis da natureza. Sendo estes exclusivamente obra de Deus, pode ele, sem dúvida, derrogá-los se lhe apraz. O simples bom senso, porém, diz que não é possível haja ele dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, nem ainda menos o direito de desfazer o que ele tenha feito. Semelhante princípio não pode Jesus ter consagrado. Se, portanto, de acordo com o sentido que se atribui a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios, tais que os próprios escolhidos se deixem enganar, o resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus, e nada provam, pois que nada distingue os milagres dos santos dos milagres dos demônios. Necessário, então, se torna procurar um sentido
mais racional para aquelas palavras. Para o vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Uma vez encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno, por muito extraordinário que pareça, mas não é do que a aplicação de uma lei da natureza. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que o da ciência se alarga. Em todos os tempos, homens houve que exploraram em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançar o prestígio de um pseudo-poder sobre-humano ou de uma pretendida missão divina. São esses os falsos cristos e falsos profetas. A difusão das luzes lhes aniquila o crédito, de onde resulta que o número deles diminui à proporção que os homens se esclarecem. O fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui, pois, sinal de uma missão divina, visto que pode resultar de conhecimento cuja aquisição está ao alcance de qualquer um, ou de faculdades orgânicas especiais, que o mais indigno não se acha inibido de possuir, tanto quanto o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres e exclusivamente morais. Então, vamos refletindo se nós estamos sendo ou não bons profetas. Então, vamos lá. Por definição, então, profeta, acho que eu vou ler aqui, talvez, porque eu não fico virado assim. Profeta, a etimologia da palavra, né, vem do latim profeta, do grego profetas, se é assim que fala, com o mesmo sentido de prever o futuro. Então, a própria palavra já induz aquela noção de que profeta é aquele que faz previsões do futuro, né? Mas a gente sabe que não é só isso. Então, dentro da religião, isso é no dicionário, tá? Pessoa que anuncia os desígnios divinos, que prediz acontecimentos por inspiração de Deus. Pessoa que supostamente prediz o futuro, vidente adivinho, aquele que faz previsões pautadas em dedução e seguindo a própria intuição, aquele que analisa os fatos e faz, então, uma previsão. Mas profeta não é só isso, né? Aí, isso aqui está lá no capítulo anterior, no item anterior, no item 4. Significado do vocábulo profeta no sentido evangélico. Diz-se de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens, já não é só de prever o futuro, de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então já está mudando um pouquinho o sentido do que seja um profeta. E o que são prodígios? Aí está no nosso item, né? No nosso item 5, foi lido. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais fora da natureza, fora das leis da natureza. Aí, na acepção teológica, não é na acepção que nós vamos estudar, né? Porque as igrejas antigamente consideravam tudo milagre, né? Os acontecimentos, tudo que a gente via, né, de fenômenos, curas que Jesus fazia, tudo aquilo que é relatado, ainda a igreja hoje chama uma cura, por exemplo, uma coisa boa que acontece depois de uma prece, depois que um pastor faz uma prece, chama de milagre porque não tem esse acréscimo que nós temos no Espiritismo, do estudo, né, da busca da explicação dos fenômenos pela ciência, né? Vamos lá. Então, prodígios e os milagres, os fatos que o Evangelho relata e que foram até hoje considerados milagrosos, pertencem, na sua maioria, à ordem dos fenômenos psíquicos. Isto é, tem como causa primária as faculdades e os atributos da alma. Isso está lá na Gênesis, no capítulo 5. Então, foi só um iníciozinho para explicar que os fenômenos chamados de milagres não são milagres, né? Eles têm uma explicação científica. Só não existia explicação na época por falta de conhecimento. E ainda tem muita coisa que a gente não sabe explicar, né? Os princípios dos fenômenos psíquicos repousam, como já vimos, nas propriedades do fluido perispiritual
que constitui o agente magnético. Então a gente sabe que do fluido perispiritual saem aquelas ectoplasmas, saem os fluidos que vão realizar as curas que eram chamadas de milagre. Aí botei, por exemplo, isso aqui são palavras minhas que eu fui me lembrando, né? Transformação da água em vinho, explicação dos pães, as ressurreições, como de Lázaro, filho de Jairo, o filho da viúva de Naim, as desobsessões, curas diversas realizadas por Jesus, tem muito mais, né? Aí eu vou relembrar o estudo que eu fiz lá no Emmanuel sobre catalepsia e letargia, foi o estudo anterior, né? Que a gente tem, vou citar só a da filha de Jairo, né? Que Jesus foi chamado, que a filha estava morrendo, ou que já tinha morrido, e o pai queria que ele fosse lá, porque sabia que ele tinha poderes para curar a filha. Então ela tida como morta, né? Foi considerada morta, e Jesus fala então que vai, e ele quando chega lá, está aquele burburinho, aquele alvoroço em torno, ele pede que as pessoas fiquem do lado de fora e traz apenas os pais, né? E 3 apóstolos. Eu esqueci o nome dos 3, mas os 3 apóstolos. Eu entendo que Jesus tivesse poder para fazer aquilo tudo sozinho, mas eu entendo também que ele possa ter usado os fluidos desses 3 apóstolos. Por quê? O que diz? Está lá na Gênesis, mas eu não trouxe. Quando a gente fala que a vida está por um fio, ela às vezes está por um fio mesmo, que é o perispírito se desligando do corpo, vai ficando cada vez a ligação mais tênue, né? Então vai ficando por um fio mesmo, no sentido simbólico, não é um fio. Mas vai se desligando, vai cada vez se desprendendo mais até que se desligue e a pessoa então desencarna, né? Até acaba todo o fluido vital e ela então desencarna. Então, ela estava com a vida por um fio, ela devia estar quase nada de fluido vital. Então, aquilo foi assim um recurso, eu estou entendendo que seja, por tudo que eu estou estudando, né? Que ele tenha se utilizado também, possivelmente os pais também, mas por que 3 apóstolos? Ele podia ter entrado só com os pais, ter entrado sozinho, né? Então, a menina, em momentos, recobra a vida, né, que se diz a vitalidade, a ponto de levanta e vai lá alimentar a criança. Então, isso tudo que a gente está falando aqui, para explicar que, pela teologia, esse seria um milagre. Mas a gente já está estudando, está aprendendo que não é, né? Que tem uma explicação científica. Eu acho que o fato dele levar os apóstolos era para deixar realmente um ensinamento, não é? Que como ele dizia, vocês vão poder fazer o que eu faço ou muito mais. Exatamente. Então ele levava sempre, né, eles juntos para já passar, né, dar essa certeza, mostrar para eles. Também pode se olhar por essa... Agora usar o fluido naturalmente ele usava realmente, né, deveria usar, né? Então, seguindo aí dentro do nosso item, levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzir os próprios escolhidos. Isso aí que é o perigo, isso aí que entra a leitura da página, da vigilância, né? Que a gente pode estar buscando a trilha certa, mas vem vamos dizer, um médium que tenha poderes, entre aspas, né? Mas que não está seguindo o caminho moral, ideal. E pode, de repente, arrastar alguém que está invigilante para aquele caminho não muito correto, né? A gente tem exemplos aqui na nossa vida atual, na nossa atualidade, de pessoas que fizeram isso, né? Se utilizaram da sua mediunidade, de cura, mas enveredou por um caminho não muito bom, né? Muito menor escala, que nós estejamos atentos para não escorregarmos. É por isso que ele diz, mesmo aqueles, né, que foram escolhidos, quer dizer, mesmo quem foi escolhido está sujeito, né, a se deixar, né, envolver. Para o vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Uma vez encontrada a causa, reconhece que o fenômeno
por muito extraordinário que pareça, não é mais do que a aplicação da natureza. Então, os ditos milagres têm explicação na natureza. É um fenômeno da natureza que ainda, por ser desconhecido, passa por milagre. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que o da ciência se alarga. Então, à medida que a ciência vai explicando o fenômeno, deixa de ser milagre, passa a ser um fenômeno da natureza. E aí, aquilo que a gente viu aqui, comentou já que também, na atualidade, se não estivermos vigilantes, podemos sucumbir, né, a ser enganados. Em todos os tempos, homens houve que exploraram o proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançarem o prestígio de um pseudo-poder sobre-humano ou de uma pretendida missão divina. São esses os falsos profetas. Esses falsos profetas são os falsos profetas que podem estar sendo citados na Bíblia ou citados na Bíblia. Quando a gente pensa falso profeta, a gente pensa nos outros. Em alguém que fez isso em grande escala, que enganou muita gente. Aí, voltando para a provocação da Taninha, será que nós estamos sendo falsos profetas? A difusão das luzes lhes aniquila o crédito, de onde resulta que o número deles diminui a proporção que os homens se esclarecem. Então, a gente já viu que à medida que nós vamos aprendendo que os fenômenos são fenômenos naturais, deixam de ser milagres. O fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui, pois, sinal de uma missão divina, visto que pode resultar do conhecimento cuja aquisição está ao alcance de qualquer um, ou de faculdades orgânicas especiais. Isso aqui já estava lá no Evangelho e eu não tinha me chamado atenção. Porque isso a gente está aprendendo, né? Já, até com pesquisa científica mesmo. Eu não sei se parou porque eu não acompanhei mais, mas, vou terminar a frase, que o mais indigno não se acha inibido de possuir tanto quanto mais digno. Vou trazer isso para a mediunidade. Mediunidade não depende de moralidade. Então, o ideal é que a mediunidade siga junto, né? Eu tinha copiado uma frase do Divaldo que eu não trouxe. Ele fala que a mediunidade com Jesus pode promover muitas curas, mas eu esqueci a frase. Eu anotei na palestra e esqueci. Mas, então, o que são faculdades orgânicas especiais? A mediunidade, se a pessoa não tiver a característica orgânica para desenvolver a mediunidade, não adianta fazer curso de médium. Não adianta insistir, porque vai acabar incorrendo em erros. Pode ser, né? Chamo de animismo. Animismo não é uma coisa ruim, não, mas no sentido de que a pessoa acha que está recebendo, mas é da cabeça dela, porque de tanta vontade de ser médium ostensivo. Então, a mediunidade ostensiva é uma faculdade orgânica. Há muitos anos atrás, não sei se 20 ou 30, não sei porque a gente perde a noção do tempo, quando eu fui falar com a tia Verinha, eu sou amiga da Vera há 30 anos, ela falou, Júlia, 40, daqui a pouco nós estamos falando 50, né? Então a gente perde a noção do tempo. Então, há muitos anos atrás, eu vi acompanhei o estudo do Sérgio Felipe, vocês devem conhecer, né? Sérgio Felipe, o médico. E ele estava fazendo uma pesquisa, eu acho que ainda naquela fase não tinha essa ressonância magnética funcional. Eu acho que não tinha nem ressonância na época. Então ele tinha lá um recurso na universidade, então que pessoas que estudavam mediunidade, então pessoas que desencarnavam, que tinham mediunidade ostensiva, iam para a necrópsia, e eles descobriram que a glândula pineal era mais rica em cristais de apatita. Então, a partir disso, ele começou a estudar. Será que isso tem a ver com a mediunidade? No nosso tempo, acho que pineal era uma glândula em extinção, não era? Eles diziam que não tinha função, né? 50 anos atrás, né? 40, 50? Não, 50 não. Não tão velha assim, não. 40. 50 anos não está na faculdade ainda, não. A gente estudou que a glândula pineal, timo também, era uma glândula em extinção, que não tinha função. Depois foi se descobrindo que tem sim, né? Quantas
fora a melatonina, quanta função que tem a glândula pineal. Então ele estava fazendo esse estudo partindo da necrópsia. Mas, mais recentemente, com a ressonância funcional, ele confirmou que quem tem mediunidade ostensiva, não estou falando da intuitiva, que dizem que todo mundo tem, né? Que todo mundo é médium porque todo mundo é influenciado pelo plano espiritual. Mas é diferente daquele que tem mediunidade ostensiva, consegue receber as mensagens, consegue conversar com o espírito, ver, etc, etc. Então, isso é um estudo bastante interessante, porque eu gosto de ciência, sempre gostei. Aliás, quando eu comecei a fazer estudos, primeiros estudos eram, eu sempre pegava um tema de ciência, propriedade da matéria, depois fiz uma biografia, mas não era muita coisa não. Na minha geração eu fiz 2 apresentações. Na Emmanuel que começaram a me chamar mais, porque é um grupo de pessoas menor. Então eu sempre puxando para um tema do Livro dos Espíritos de ciência. Até que começaram a me pedir do Evangelho. Gente, eu gostei muito mais. Porque cada tema que a gente estuda, você vai falar sobre beneficência. Eu tive que fazer, por outros palestrantes lá no momento, não poderem apresentar, eu tive que fazer 3 palestras seguidas. Beneficência, benevolência, caridade, aquela série. Cada semana que eu preparava aquilo, eu comecei a vivenciar aquilo. Então, na semana que eu fui falar sobre beneficência, eu tive um conflito com uma moça lá na clínica, na hora que eu fui entregar a coisa. Eu não quero esse lixo todo aqui. Aí subiu aquele calorzinho, que geralmente eu não falo, não, mas naquele dia eu falei, eu discuti com ela. Aí quando eu cheguei em casa, eu falei, gente, estou estudando por beneficência. Eu não fui beneficente. Eu reagi. Eu vi que ela estava assim, no momento ruim dela, né? Não sei, naquele dia ela estava de mau humor. Porque ela falou assim mesmo, não quero esse lixo todo aqui não. Eu falei, mas onde que a gente tiver material para reciclar? Né? Aí eu fiz essa reflexão. Aí eu comecei a gostar de fazer temas sobre o Evangelho, porque você reflete. É a vivência. Você é obrigado a vivenciar. Então, aquilo que está lá na página de hoje, nós precisamos vivenciar, né, o Evangelho. Então, melhor maneira fazendo estudo sobre, né? Então, eu já li essa já. Então, essas faculdades orgânicas especiais, que eu trouxe a lembrança desse estudo do Sérgio Felipe. Eu não sei se ele continua, eu continuo assistindo ele, mas ele não estava mais falando em pineal, eu nem estava falando mais nesse estudo. Não sei se... ele trazia, né, o conceito de que para engenheiro que é bom, engenheiro me ajuda depois a explicar. Que ele tinha, esses cristais, eles tinham capacidade, segundo a teoria dele, né, de fazer conexão com uma vibração, com uma frequência que seria da outra dimensão, do plano espiritual. Assim como a gente sintoniza o rádio, né? Rádio na estação, na Rádio Rio de Janeiro, 1400, ainda, você vai lá, achou. É mais ou menos essa tentativa de explicação que eu entendi que ele estava tentando dar para a gente. E aí a gente vê ali, tão verdadeiro profeta, se reconhece por mais sérios caracteres exclusivamente morais. Lembrando que profetas somos todos nós, não só aquele senhor barbado, né, de túnica longa. Aí vamos lá, Vivendo o Evangelho de Badu e Filho, na mensagem de André Luiz. Então, existem aqueles que em nome de Cristo fazem toda espécie de promessas. Quem já não passou por isso? Né? Ou já ouviu falar que alguém foi num médium desses que cobram, né? Que ele faz essas promessas todas para você. Geralmente eles respondem aquilo que você está querendo ouvir. Você sai de lá feliz, satisfeito. Eu nunca fui não, mas pessoas da minha família já foram. Ele é muito ótimo, ele falou isso. Tudo que você queria ouvir, né? Então, prometendo riqueza fácil, salvação eterna, curas impossíveis, casamento perfeito, prestígio na profissão, prosperidade material, felicidade garantida, negócios em alto sucesso na vida, poder pessoal. Fugir disso, né, gente? Dessas falsas promessas. O Evangelho é roteiro luminoso para a felicidade íntima. Mas esses falsos profetas, desejosos de agradar aqueles que os ouvem, esquecem que Jesus deixou claro que a vitória mais importante é o triunfo sobre a própria imperfeição e o bem mais autêntico é o que se alcança fazendo bem aos outros.
Gente, quem não se sente gratificada quando faz um bem, né? Quando a gente faz uma coisa errada, a gente também se sente mal, né? Nós somos os primeiros a sentir no corpo a vibração daquilo errado que nós fizemos. Mas quando a gente faz o bem, olha o retorno, olha a troca, né? Fazendo a colinha para não ficar de pescoço torto, mas de vez em quando eu leio ali. Bom, e como nos defendermos dos falsos profetas, ou de nós mesmos, né? Identificamos através de seus atos e palavras, tendo sempre por certo que o verdadeiro profeta se caracteriza pelos seus valores exclusivamente morais. Está redundando, mas é importante, né? A gente entender que aquela pessoa que sirva de exemplo para nós, né? A gente vai seguir que pessoas? Outra coisa que eu também falei lá, né? Ontem, de vez em quando a gente vai lembrando de uma coisa. A gente sempre diz que criança imita os adultos, né? Só a criança que imita os adultos. Nós todos nos imitamos. Nós todos copiamos uns dos outros. Aprendemos as coisas boas e as não boas, né? A gente tem que aprender a filtrar. Mas nós todos nos influenciamos. Eu aqui estou sendo influenciada pela palestra de vocês todas aqui. Porque quanta coisa que eu aprendi. Essa provocação da Tânia no final, aquilo, falei assim, vou começar o estudo por aí. Já estamos sendo falsos profetas. Então, cada um que fala uma coisa influencia a gente o tempo todo. Né? Eu não lembro exatamente quem falou sobre o quê, mas se falou sobre o poder da pensamento, poder da palavra. Né? Quanta coisa a gente aprende aqui. A gente aprende, mas demora ainda a interiorizar. Mas nós estamos no caminho certo, então. Nós estamos aqui. Então, se nós estamos aqui, nós estamos buscando, né? É a escola, né? A gente estaria em outro lugar aí, fazendo nada. Então, como nos defender dos falsos profetas? Identificando através dos atos e palavras, a gente já viu. É para descansar o olho e os ouvidos de falação. Aí eu botei essa figurinha aqui, para lembrar lá do estudo da Beth, conhece a árvore pelos frutos, né? Uma macieira, árvore linda, né? É a árvore que eu fazia quando era criança. Eu acho que muita criança fazia, né? Aquela árvore assim, com aquela copa assim, maçãzinha, né? Era a minha árvore. Acho que ainda continua sendo até hoje, quando eu vou desenhar para minha neta, eu continuo fazendo árvores. E essa aqui? Todo mundo sabe o que é, né? Aí eu brinquei lá no estudo, é porque aqui está pequenininho, eu não botei a fruta de propósito. Está fora de foco, né? Essa é uma mangueira. Eu falei, até brinquei lá, porque ninguém imagina que eu já fui moleca, que eu subi em árvores. Quando eu tinha meus, sei lá, 6, 7, 8, 9, não me lembro exatamente, eu subi em árvore para subir na mangueira da minha avó para chupar manga. Então, isso aqui é só para distrair um pouquinho, para tirar o cansaço das letras. Mas vamos seguir agora. Conhece a árvore pelos frutos. A árvore simboliza todos nós, os frutos são os nossos atos, nossas obras. Assim, a qualidade da nossa ação revela o grau do nosso adiantamento moral. Aqui também já foi falado numa das palestras aqui. E a palavra é um atributo importante do ser humano? Claro que é, né? Sim, a palavra retrata o nosso coração. Uma palavra pode gerar um ato de fraternidade quando empregada para o bem, envolvendo uma conversação sadia e edificante. Mas pode também, quando mal empregada, conduzir à destruição. Quantos casos a gente ouve falar, né? Uma agressão verbal pode desencadear até um assassinato, né? Estou exagerando, mas não precisa chegar tanto, mas uma pessoa fala uma coisa rude, né? O mal que aquilo está fazendo, né? Para a pessoa, para a saúde. Ah, você não vai conseguir. Eu escutei uma vez uma senhorinha chegando lá no consultório, chorando, dizendo que não ia se tratar mais comigo. Eu falei, por quê? Não, porque o meu médico falou que a minha coluna está um lixo, que ele não sabe nem como é que eu estou em pé. E que não demora muito, eu vou para a cadeira de roda. Isso se fala com uma senhorinha? Por mais que fosse verdade. Mas quem é ele para saber que ela ia brevemente para a cadeira de roda? Ela andando. Eu vi ela andando muito tempo depois, ali pela rua. Então, uma palavra muito mal empregada, né? Você pode até dizer, sua coluna está com tais problemas, mas vamos buscar assim, tal. Eu falei assim, não, a senhora não para não, porque a homeopatia sempre ajuda. E sempre ajuda mesmo, falo de verdade. Mesmo que eu não vá curar aquela coluna cheia de problemas, que eu não me lembro quais eram, porque eu não vi também a radiografia,
Mas a gente tem que dar palavra de estímulo, né? Claro. Médico não é para curar, né? Mecânico de motor, né? É, isso aí. Mesmo que seja ortopedista, não é um mecânico de osso. No caso era neurologista, né, eu acho. Neurocirurgião. A boca fala do que está cheio o coração. Então, como que nós estamos nutrindo o nosso coração? De que nós estamos nutrindo? Tem mais. Vamos lá. Isso aqui foi colaboração da minha amiga Beth, que ela mandou para mim um texto. É um texto, uma fala meio difícil, mas vocês vão entender. Então, vamos lá. Muito será pedido a quem muito foi dado. Está lá em Lucas 12, 48. A adesão da criatura a um programa de realizações vinculado a concepções e orientações de vida reclama coerência na conduta cotidiana. Estava na página, né? Coerência na conduta. O que a gente está estudando, coerência na nossa conduta. E define ainda como critério de coerência comportamental o excelso mestre. Cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, está lá em Lucas, capítulo 6, versículo 44. Não seria diferente a doutrina espírita em sua feição de esclarecimento e consolação, apresentando-nos a cosmovisão original, uma leitura das leis que regem o mundo socio-moral e, de maior importância, uma compreensão sobre nossa origem e destinação. O Espiritismo igualmente nos estimula permanentemente a uma avaliação do que já conseguimos ser e atingir a partir dos princípios, valores e propostas que nos apresenta em seu corpo doutrinário e que configuram nossas convicções. Tá? Então, isso aqui, reforçando o que nós estamos fazendo aqui, né? O Espírito Emmanuel, pela mediunidade Francisco Cândido Xavier, aí que vem aquilo que eu falei que eu ia falar, que estava no meu estudo. Invariavelmente nos conclama a uma atitude de exame de nossa conduta ao longo de suas mensagens, entre as quais destacamos a exortação: convém o esforço de autoanálise a fim de identificarmos a qualidade das próprias ações. É indispensável conhecermos os frutos de nossa vida de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. Então, o que nós estamos fazendo? Está trazendo algum benefício? A que frutos refere Emmanuel? As nossas ações, comportamentos, sentimentos, motivações, esforços, palavras, enfim, tudo que diz respeito à expressão do nosso eu no momento da vida. Ele botou vida em letra maiúscula, tem um propósito, né? Aí vamos chegar lá naquela questão de que se nós somos ou não somos profetas. Lá no Livro dos Espíritos, capítulo 10, das ocupações e missões dos Espíritos, questão 573. Em que consiste a missão dos Espíritos encarnados? Não é só daquele profeta, né? Todos nós. Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões podem, porém, são mais ou menos gerais e importantes. Mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como que governa, ou o que instrui. Tudo em a natureza se encadeia. Aí vamos de novo lá buscar a definição de profeta. Disse de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Ele está dizendo que profetas somos todos nós, todos os espíritos que têm aquela missão que está lá no Livro dos Espíritos. Foram os espíritos que ditaram isso para Kardec, né? Então, esse aqui é o final desse estudo. A gente já tem uma páginazinha ali para ler como complemento. Então, procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Abri, pois, os ouvidos e corações, meus bens amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Conservai-a tal como Cristo vô-la entregou. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore da vida vos ofereça abundantemente seus frutos. Crede e orai.
É uma mensagem que está lá no Livro dos Espíritos, naquele outro capítulo, de Simeão. Aí eu trouxe mais um daqueles que fala, né? O tempo todo. Tem vários, eu separei assim, uns 5 a 6, mas claro que eu não vou ler tudo, né? Aí eu escolhi umzinho só para a gente complementar. Isso aqui é uma figura, não é deliciosa, sabe qual? Esse aqui é meu filho, do meio, com a neta mais velha, quando ela era menorzinha. Essa foto para mim é um quadro, né? É um quadro mesmo. Delícia, né? Esse momento, né, do pai com a filha. Ele ainda não tinha os outros 2, agora já tem mais 2, né? Uma menina de 2 e um nenenzinho que está fazendo 1 mês hoje. Aqui então da Vinha de Luz, para complementar o nosso estudo, do item 12, né, da Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, porque era homem de bem, cheio de Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Está lá no livro de Atos, capítulo 11, versículo 24. Ao alcançar o título de sacerdote em obediência a meros preceitos do mundo, não representa esforço essencialmente difícil. Bastará a ilustração da inteligência na ordenação convencional. Basta estudar, né? E ser inteligente. Ser teólogo ou exegeta não relaciona obstáculos de vulto. Requer-se apenas a cultura intelectual com o estudo acurado dos números e das letras também. Basta estudar. Pregar a doutrina, aí está chegando aqui para gente. Pregar a doutrina não apresenta óbices de relevo. Perde-se tão só a ênfase ligada à correta expressão verbalista. Basta a gente ler, estudar, saber interpretar, saber falar o que está lendo. Receber mensagens do além, aí já entra na mediunidade, e transmiti-las a outrem, pode ser a cópia do serviço postal do mundo. Eu achei isso interessante. Você pode estar sendo só um correio. E não está, né? Não está nem trazendo nada de tão positivo, só um correio. Aconselhar os que sofrem, fornecer elementos exteriores de iluminação, constitui serviços peculiares a qualquer homem que use sensatamente a palavra. Sondagens e pesquisas, indagações e análises são velhos trabalhos da curiosidade humana. Unir almas ao Senhor, porém, é a atividade para a qual não se prescinde do apóstolo. Aí já está começando a trazer um sentido mais o quê? Mais real, né? Mais daquilo que a gente está querendo transmitir hoje, né? Então, unir almas ao Senhor, porém, a atividade para a qual não se prescinde do apóstolo. Barnabé, o grande cooperador do Mestre, em Jerusalém, apresenta as linhas fundamentais do padrão justo. Vejamos a aplicação do ensinamento à nossa tarefa cristã. Todos podem transmitir recados espirituais, doutrinar irmãos e investigar a fenomenologia, mas para imantar corações em Jesus Cristo, é indispensável sejamos fiéis servidores do bem, trazendo o cérebro repleto de inspiração superior e o coração inflamado da fé viva. Para terminar, Barnabé iluminou a muitos companheiros porque era homem de bem, cheio de Espírito Santo e de fé. Jamais ouvidemos semelhante lição dos Atos, o que está na Bíblia, por isso que ele fala dessa forma. Jamais ouvidemos semelhante lição dos Atos. Trata-se de padrão que não poderemos esquecer. Então, lendo a finalzinho aqui. Para imantar corações em Jesus Cristo, começando pelo nosso, é indispensável sejamos fiéis servidores do bem, trazendo o cérebro repleto de inspiração superior e coração inflamado na fé viva. Isso aí que eu sei que a programação, mais ou menos, lá no nosso semana é 40 minutos, aqui é 50, mas eu não consegui esticar mais. Mas eu vou existe essa regra geral, a gente pode ir até, né? Às vezes a pessoa fica preocupada. Entendeu? Aí os outros que eu tinha marcado, não vou ler todo. O Evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. O título é Até o Fim, daquele que perseverar até o fim será salvo. Está em Mateus
palavra de Jesus está em Mateus 24, versículo 13. Quando o mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. As portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisados de amor e sabedoria. E aí, para terminar, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingir as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Então, que todos nós possamos refletir sobre tudo isso, responder a pergunta da Taninha, se nós estamos sendo falsos profetas ou não, se nós estamos sendo bons espíritas, aquele que se esforça, né, por se melhorar. E é isso que eu deixei, trouxe para vocês hoje, para todos nós, né, agradecendo mais uma vez a acolhida de todos vocês e a oportunidade de estar aqui hoje. Obrigada.